O que você faria se descobrisse que a mulher que você salvou carregava um segredo que poderia mudar tudo o que você acredita sobre justiça? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Crane, tenho 52 anos e sou fazendeiro aqui nas terras secas de Red Mesa, Arizona. Já vi muito nessa vida, duelos ao meio-dia, homens bons virando bandidos, bandidos virando fantasmas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em que encontrei Rebecca nos destroços daquele vagão queimado. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O deserto segurava o vento como quem segura a respiração diante de um segredo grande demais para ser dito. Eu cavalgava devagar naquela tarde, seguindo a trilha que cortava Red Mesa de norte a sul. O sol já estava baixo, pintando tudo de laranja e vermelho, cores de sangue velho no horizonte. Foi quando vi a fumaça. Não era fumaça de acampamento. Era densa, preta, do tipo que sobe quando madeira e carne queimam juntas. Esporeei o cavalo. Meu coração batia mais rápido que os cascos na terra seca. Quando cheguei, o que restava do vagão ainda fumegava. As rodas viraram carvão. A lona estava em farrapos queimados, e no meio daquilo tudo, encostada numa pedra, estava ela. Rebecca. Ela tinha uns 28 anos, talvez menos. Difícil dizer quando alguém carrega tanto peso nos olhos. O vestido estava rasgado, sujo de fuligem e sangue seco. Os cabelos grudados no rosto. Ela tremia, mesmo com o calor infernal do deserto. Moça! Chamei, descendo do cavalo devagar, as mãos erguidas para mostrar que não era ameaça. Você tá machucada? Ela não respondeu. Só me olhou com aqueles olhos que pareciam ter visto o inferno e voltado sem alma. Eu me aproximei. Tirei o cantil da sela e estendi para ela. Ela pegou, mas as mãos tremiam tanto que quase derrubou. Bebia como quem não via a água fazia dias. Onde estão os outros? Perguntei olhando ao redor. Não havia mais ninguém, nem vivo nem morto. Levaram, ela sussurrou, a voz rouca como lixa em madeira velha. Levaram todos, menos eu. Quem levou? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, deixando um rastro limpo no rosto sujo de cinza. Os homens do Coronel Vance. O nome caiu no ar como uma maldição. Coronel Vance. Eu conhecia esse nome. Todo mundo no território conhecia. Ex-militar que virou rei de terras roubadas. Controlava meia dúzia de cidades pequenas com mão de ferro e sangue frio. Por que te deixaram viva? Perguntei. Ela abriu os olhos de novo. E naquele olhar eu vi algo que me gelou por dentro. Porque eu não servia para o que eles queriam. Não precisei perguntar mais nada. Já tinha visto isso antes. Homens como Vance não deixavam ninguém vivo por bondade. Deixavam por desprezo. Vem. Estendi a mão. Não pode ficar aqui. Eles podem voltar. Ela hesitou. Depois, devagar, colocou a mão na minha. E foi nesse momento que senti algo duro, irregular, escondido sob a manga do vestido. Ela percebeu meu olhar e puxou a mão de volta rápido demais. Nunca ninguém encostou ali, ela disse quase sem voz. Mas já era tarde. Eu já tinha sentido. A noite caiu rápido, como sempre cai no deserto. Levei Rebecca até minha fazenda, uns 10 quilômetros dali. Ela montou atrás de mim, segurando firme, mas em silêncio. Não falou uma palavra durante todo o trajeto. Apenas o ranger do couro da sela e o vento seco cortando o ar. Quando chegamos, acendi a lamparina do celeiro. Não quis levá-la para a casa principal ainda. Não sabia o que ela carregava. E no oeste a gente aprende cedo. Segredo mal guardado vira bala perdida. Senta. Indiquei um fardo de feno limpo. Ela obedeceu, lenta, como se cada movimento doesse. Busquei água fresca, um pano limpo e um pouco de uísque. Ela precisava ser limpa, cuidada.
Mas quando me aproximei com o pano, ela recuou. Não precisa, ela começou. Precisa sim. Cortei, sem grosseria, mas com firmeza. Você tá coberta de cinza e sangue. Deixa eu pelo menos limpar seu rosto. Ela cedeu. Limpei devagar. A pele dela era clara embaixo da sujeira mais marcada. Tinha hematomas antigos, meio desbotados, misturados com arranhões frescos. Marcas que contavam histórias que eu preferia não imaginar. Quando terminei o rosto, olhei para a manga do vestido. Posso? Perguntei, apontando para o braço dela. Ela congelou. Os olhos se encheram d'água. Por favor. Não. Rebecca. Falei o nome dela pela primeira vez, devagar. Se você tá machucada, eu preciso saber. Posso ajudar? Ninguém pode ajudar, ela sussurrou. Tenta. Silêncio. A lamparina tremia na corrente de ar que entrava pelas frestas do celeiro. Lá fora, um coiote uivou longe, perdido na imensidão da noite. Finalmente, ela ergueu a mão, tremendo, e devagar puxou a manga do vestido para cima. O que eu vi me fez parar de respirar. Não era só um machucado, era uma marcação, feita a ferro quente, queimada na pele como se marca gado. Um símbolo. 2 letras entrelaçadas. V.C. Vance, coronel. Meu estômago revirou. Meu Deus, murmurei. Ela puxou a manga de volta, rápido, cobrindo a marca como se escondê-la pudesse apagar o que tinha sido feito. Ele marca as mulheres, ela disse, a voz quebrando. As que ele usa e depois descarta. Para todo mundo saber que a gente não vale nada. Eu cerrei os punhos. A raiva subiu quente, queimando por dentro como pólvora acesa. Quantas? Perguntei, a voz mais rouca do que eu queria. Não sei. Rebecca olhou para o chão. Eu vi 5, mas dizem que tem mais, espalhadas pelo território. Algumas morreram, outras simplesmente desapareceram. Ela respirou fundo, como se cada palavra custasse um pedaço da alma. Ele me marcou e disse que se eu contasse para alguém, ele voltaria, e da próxima vez não deixaria nem cinzas. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo. Eu me levantei. Caminhei até a porta do celeiro, olhei para o céu estrelado e tomei uma decisão. Ele não vai voltar, falei sem me virar, porque eu não vou deixar. Rebecca ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Você nem me conhece. Virei para ela. Porque eu já deixei gente morrer antes, e não vou deixar de novo. Rebecca dormiu no celeiro naquela noite. Dei a ela um cobertor limpo, água e um pedaço de pão seco que ainda tinha da manhã. Ela comeu devagar, como quem não tinha certeza se merecia aquilo. Eu voltei para casa, mas não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, olhando a escuridão, o rifle apoiado no colo. O vento soprava fraco, trazendo o cheiro de sálvia e terra seca. Lá longe, as estrelas brilhavam indiferentes, como sempre brilham. Mas minha cabeça não estava nas estrelas. Estava numa outra noite, 10 anos atrás. Eu tinha 42 anos, casado, uma filha pequena, de cabelo loiro que brilhava ao sol. Mary. Ela tinha 7 anos quando os homens de Vance passaram pela nossa terra. Na época, ele ainda não era coronel. Era só Vance. Um homem rico, ambicioso, que queria expandir seus domínios. Ofereceu comprar minha terra. Eu recusei. Ele não gostou. Uma semana depois, minha casa pegou fogo. Minha esposa morreu tentando salvar Mary. E Mary morreu nos meus braços, sufocada pela fumaça, enquanto eu gritava por ajuda que nunca veio. Vance negou envolvimento. Disse que foi acidente. O xerife, que estava no bolso dele, arquivou o caso. E eu não fiz nada. Fiquei calado. Covarde. Quebrado demais para lutar. Reconstruí a fazenda. Vivi sozinho. Trabalhei até os ossos doerem. Tentei esquecer. Mas a culpa nunca esquece. E agora, olhando para o celeiro onde Rebecca dormia, eu sabia. Essa era a minha chance. Não de vingança, de redenção. Quando o sol nasceu, encontrei Rebecca acordada, sentada na porta do celeiro, olhando o horizonte. Você não dormiu. Ela disse sem me olhar. Você também não. Respondi sentando ao lado dela. Ficamos em silêncio por um tempo.
O tipo de silêncio que não incomoda, que apenas existe. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Fazendo o quê? Me ajudando. Você não me conhece. Não me deve nada. Olhei para as minhas mãos. Mãos velhas, calejadas, manchadas de terra e arrependimento. Porque eu já deixei alguém morrer por não fazer nada. Falei devagar. E isso me destruiu. Não vou deixar acontecer de novo. Ela virou para mim. Pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dela. Não era esperança. Ainda não, mas era curiosidade, como se ela estivesse tentando entender se eu era real. Você perdeu alguém. Não foi uma pergunta. Minha filha, minha esposa, tudo. Foi ele? Eu assenti. Vance. Rebecca respirou fundo. Depois, devagar, estendeu a mão e tocou a minha. Um toque leve, breve, mas suficiente. Então, a gente tem algo em comum. Ela disse. O quê? A gente sobreviveu, mas ainda não viveu de novo. Olhei para ela e pela primeira vez em 10 anos, senti algo além de vazio. Senti propósito. Vamos mudar isso, falei. Ela assentiu. E ali, naquele amanhecer silencioso, começamos a planejar algo que nenhum de nós tinha certeza se sobreviveríamos, mas que precisava ser feito. Rebecca sentou na mesa da cozinha enquanto eu preparava café. A casa era simples, madeira rústica, móveis velhos, uma lareira que já tinha visto invernos melhores, mas era minha. E por enquanto, dela também. Quantos homens Vance tem? Perguntei, servindo 2 canecas de café preto e forte. Muitos, ela respondeu, segurando a caneca com as 2 mãos, como se buscasse calor. Pelo menos 20, talvez mais. Ele contrata pistoleiros, desertores, qualquer um disposto a matar por dinheiro. E onde ele fica? Tem uma propriedade grande, uns 2 dias de cavalgada daqui para o norte. Chamam de Fort Vance. É cercado, vigiado. Ninguém entra ou sai sem ele saber. Tomei um gole do café pensando. 20 homens, talvez mais, contra mim. As contas não fechavam. Ele tem fraquezas? Perguntei. Rebecca pensou. Depois assentiu devagar. Tem. Ele é arrogante, acha que é intocável, e toda quinta-feira ele vai para a cidade, Redstone, fica a meio-dia de cavalgada daqui. Ele vai para o salão, bebe, joga cartas, leva só 3 ou 4 homens com ele. Por quê? Porque Redstone é dele. O xerife, o prefeito, o dono do salão, todos trabalham para ele. Ele se sente seguro lá. Sorri, sem alegria, apenas reconhecimento. Arrogância é uma fraqueza perigosa. Você está pensando em ir atrás dele? Rebecca perguntou, os olhos arregalados. Não, respondi. Eu vou fazer melhor. Vou fazer ele vir até mim. Ela franziu a testa. Como? Olhei para ela. Usando você como isca. Rebecca ficou em silêncio. Depois, lentamente assentiu. Explica. Vance te quer morta, certo? Sim. Então vamos fazer ele acreditar que você está vulnerável. Sozinha, sem proteção. E quando ele vier, eu vou estar esperando. Ela olhou para mim incerta. Samuel, ele tem homens, muitos homens. Você é só um. Eu sei. Levantei. Mas eu não vou lutar justo, vou lutar inteligente. Caminhei até o armário velho no canto da sala. Abri. Dentro, cuidadosamente embrulhadas em pano oleado, estavam minhas armas. 2 rifles Winchester, um Colt 45, uma espingarda de cano cerrado e uma caixa de dinamite que eu guardava desde os tempos em que ajudava a abrir túneis para as ferrovias. Rebecca olhou para aquilo tudo, os olhos arregalados. Você era soldado? Não, respondi verificando os rifles, mas já lutei minhas guerras. Coloquei as armas na mesa, limpei cada uma com cuidado, olhos, balas, pólvora, o cheiro familiar de metal e madeira. Vamos precisar de ajuda, Rebecca disse. Não, cortei. Menos gente, menos risco. Isso é entre eu e Vance. Samuel, ela hesitou. Você pode morrer. Parei. Olhei para ela. Rebecca, eu já morri. Há 10 anos. Quando perdi tudo. Agora eu só estou terminando o que deveria ter feito naquela época. Ela segurou minha mão. Eu não quero que você morra por mim. Não é por você, falei devagar. É por mim.
para eu conseguir olhar no espelho de novo. Silêncio. Depois, ela apertou minha mão. Então me diz o que fazer. Sorri. Quinta-feira, você vai aparecer em Redstone, sozinha, bem na frente do salão. E você? Vou estar lá, nas sombras, esperando. Rebecca respirou fundo. E se der errado? Então a gente morre lutando. Respondi. Mas pelo menos a gente luta. Ela assentiu. E ali, naquela cozinha simples, selamos um pacto. Um pacto de sangue, fogo e justiça. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da minha vida desde que tudo desmoronou. Rebecca e eu trabalhamos de sol a sol. Eu a ensinei a atirar. Ela nunca tinha segurado uma arma antes, mas aprendeu rápido. Mãos firmes, olhar focado. A dor tinha ensinado ela a não tremer. Mira no centro. Instruí apontando para a garrafa velha que coloquei na cerca. Respira fundo, prende, aperta o gatilho devagar. Ela fez. O tiro ecoou. A garrafa explodiu. Ela olhou para mim, surpresa. Eu acertei. Acertou. Confirmei. Agora faz de novo, até virar instinto. Praticamos até o sol se pôr. E quando a noite chegou, sentamos no celeiro, limpando as armas em silêncio. Por que você nunca foi atrás dele antes? Rebecca perguntou de repente. Parei. A pergunta cortou fundo. Porque eu era covarde. Respondi sem rodeios. Tinha medo de morrer, de falhar, de piorar as coisas. E agora? Agora eu não tenho mais nada a perder. Ela olhou para mim. Você tem sua vida. Ri. Um riso seco. Vida? Isso aqui não é vida, Rebecca. É só existência. Trabalho, durmo, acordo. Repito, mas não vivo. Não desde que perdi tudo. Silêncio. Você acha que matar Vance vai mudar isso? Ela perguntou, a voz baixa. Não, admiti, mas vai me dar paz. E isso já é mais do que eu tive nos últimos 10 anos. Na quarta-feira, preparei tudo. Escondi rifles em pontos estratégicos ao redor de Redstone, dentro de barris, atrás de caixotes, no telhado do armazém abandonado. Também preparei a dinamite. 3 cargas, embrulhadas, prontas. Rebecca me observava, calada. Você já matou antes? Ela perguntou. Sim. Muitos. Mais do que eu gostaria de lembrar. Se arrepende? Parei. Olhei para ela. Dos que mereciam? Não. Dos que eu não tive certeza? Todos os dias. Ela assentiu, entendendo. Vance merece. Sim, concordei. Merece. Naquela noite, Rebecca não conseguiu dormir. Eu também não. Ficamos sentados na varanda, olhando as estrelas. Samuel, ela começou hesitante. Se a gente não sobreviver, eu só queria te agradecer. Por quê? Por me fazer sentir humana de novo. Por não me olhar como uma coisa quebrada. Segurei a mão dela. Você não é quebrada, Rebecca. Você é forte. Mais forte do que eu jamais fui. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas real. A gente vai conseguir? Ela perguntou. Não sei. Respondi honesto. Mas a gente vai tentar. E às vezes, é só isso que a gente pode fazer. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim. 2 sobreviventes, 2 feridos, prontos para lutar. Porque às vezes a coragem não é não ter medo. É ter medo. E fazer mesmo assim. Quinta-feira amanheceu clara. Sem nuvens. Céu azul demais. O tipo de dia que parece zombar da violência que está por vir. Eu selei meu cavalo. Carreguei as armas. Olhei para Rebecca. Pronta? Ela respirou fundo. Assentiu. Pronta. Então vamos. E cavalgamos rumo a Redstone. Rumo ao confronto. Rumo ao fim. Redstone não era grande. Umas 20 construções, talvez. Uma rua principal de terra batida. Salão no centro. Igreja abandonada na ponta. Armazém do outro lado. Chegamos ao meio-dia. O sol queimava alto, vertical, sem sombra para esconder. Rebecca entrou na cidade primeiro. A cavalo, devagar, sozinha, eu fiquei escondido. Atrás do armazém abandonado, rifle na mão. Olhos fixos. Ela desceu do cavalo na frente do salão. Amarrou as rédeas no poste, respirou fundo e entrou. Dentro, o salão estava quase vazio. Só o dono do bar, um velho de bigode grisalho e 2 pistoleiros jogando cartas no canto.
Rebeca caminhou até o balcão. Whisky, pediu, a voz firme. O dono olhou para ela, surpreso. Mulheres não costumavam beber sozinhas ali. Você é nova por aqui, ele disse, servindo. Passando. Rebeca respondeu tomando um gole. Queimou. Ela não fez cara. Um dos pistoleiros levantou, caminhou até ela, sorriu. Um sorriso ruim. Moça bonita, sozinha, isso é perigoso. Rebeca não respondeu, apenas olhou para ele fria. Tô falando com você. Ele insistiu, chegando mais perto. E eu não tô respondendo. Ela disse. O pistoleiro riu, mas a mão dele foi pro coldre. Acho melhor você ter mais respeito. Deixa ela em paz, Jake. O dono do bar cortou. Não quero confusão aqui. Jake bufou, mas recuou. Rebeca terminou o uísque, deixou uma moeda no balcão e saiu. Lá fora, ela montou no cavalo de novo, mas não saiu da cidade. Ficou ali, esperando. Foi quando eu vi poeira na estrada, vindo do norte, cavalos, 4, talvez 5. E na frente, montado num cavalo preto, vinha ele, Coronel Vance. Mesmo de longe, eu reconheci. Alto, ombros largos, chapéu preto, cicatriz na bochecha esquerda. Ele parou na entrada da cidade, olhou ao redor e então viu Rebeca. Os olhos dele se estreitaram. Ele desmontou, devagar, caminhou até ela. Rebeca não se moveu. Você, Vance disse, a voz rouca carregada de ódio. Eu achei que você tinha morrido no incêndio. Quase, Rebeca respondeu, a voz calma. Mas sobrevivi. Erro meu. Vance sorriu. Um sorriso frio. Erro que vou corrigir agora. Ele fez um gesto. Os 4 homens com ele sacaram as armas. Rebeca não se moveu, e foi nesse momento que eu agi. Saí do esconderijo, rifle erguido, apontando direto para Vance. Larga a arma. Minha voz cortou o ar como chicote. Vance virou. Os olhos dele se arregalaram. Surpresa. Depois, reconhecimento. Samuel Crane, ele disse devagar. Achei que você tinha virado nada depois que queimei sua família. A raiva subiu, quente, queimando, mas eu mantive a calma. Você errou, respondi. Eu não virei nada. Eu virei a sua sentença. Vance riu. Você, um fazendeiro velho, contra mim e meus homens? Não, respondi. Contra você. Seus homens são só obstáculos. Ele parou de rir. Atira nele, ordenou. E o inferno começou. O primeiro tiro veio de um dos pistoleiros. Errou. Acertou a parede atrás de mim. Eu não errei. Meu tiro pegou ele no peito. Caiu. Rebeca sacou a arma que eu tinha dado. Atirou. Outro caiu. Vance correu para dentro do salão. Seus homens nos cercaram, mas eu estava preparado. Acendi o pavio da primeira dinamite. Joguei. A explosão sacudiu a rua. Poeira, gritos, confusão. Aproveitei, corri, peguei outro rifle que tinha escondido, atirei. Mais um caiu. Rebeca se abrigou atrás de um barril. Atirou de novo. Acertou. Restavam 2. Mais Vance. E a luta estava longe de acabar. A poeira da explosão ainda pairava no ar quando o segundo pistoleiro de Vance disparou. A bala passou tão perto do meu ouvido que eu senti o calor. Girei, travei o rifle e respondi. O tiro pegou ele no ombro. Ele caiu gritando. Rebeca estava abrigada atrás do barril, recarregando. As mãos dela tremiam, mas os olhos estavam firmes. Quantos faltam? Ela gritou. 1, mais Vance. Respondi, me abaixando atrás de uma carroça velha. Dentro do salão, tudo estava em silêncio. Silêncio demais. Vance estava lá dentro, esperando, planejando. Eu conhecia homens como ele. Não corriam, não imploravam. Lutavam até o último suspiro e levavam quantos pudessem com eles. Cobre-me. Onde falei para Rebeca, você vai entrar? Tenho que acabar com isso. Ela assentiu. Posicionou-se, rifle erguido. Respirei fundo e avancei. A porta do salão estava meio aberta. Entrei devagar, rifle apontado, olhos atentos. Dentro, o cheiro de fumaça, uísque e sangue. As mesas viradas, cadeiras quebradas. O dono do bar escondido atrás do balcão, tremendo.
Onde ele está? Perguntei. O velho apontou para a escada, para o segundo andar. Assenti. Comecei a subir. Cada degrau rangia. Cada segundo parecia eterno. Quando cheguei no topo, vi Vance, parado no fim do corredor, arma na mão. Nos olhamos. 10 anos de ódio concentrados num único olhar. Você devia ter morrido com sua família, Crane, ele disse. Você devia ter me matado quando teve a chance, respondi. Ele sorriu. Eu vou corrigir isso agora. Atirou. Eu me joguei para o lado. A bala arrancou madeira da parede. Respondi. Acertei o ombro dele. Ele cambaleou, mas não caiu. Atirou de novo. Errou. Eu avancei. Rifle erguido. Mas ele foi mais rápido. Sacou uma faca, pulou em mim. Caímos, rolamos pelo chão. A faca passou perto do meu pescoço. Segurei o pulso dele. Ele pressionou. Forte. A lâmina descendo, centímetro por centímetro. Olhei nos olhos dele. Vi o ódio, a loucura, a certeza de que ele estava disposto a morrer, contanto que me levasse junto. Sua filha gritou quando morreu. Ele sussurrou sorrindo. E foi aí que eu soltei. Toda a raiva, toda a dor, toda a culpa. Dei uma cabeçada nele. Ele soltou a faca. Peguei e cravei. Uma vez, 2, 3, até ele parar de se mexer, até o sorriso sumir, até o coronel Vance virar só um corpo. Fiquei ali, ofegante, coberto de sangue. O dele, o meu. Ouvi passos na escada. Rebecca. Ela parou quando me viu, os olhos arregalados. Samuel. Levantei devagar, soltei a faca. Ela caiu no chão com um som metálico. Acabou, falei, a voz rouca. Rebecca olhou para o corpo, depois para mim, e então devagar assentiu. Acabou. Saímos do salão. Lá fora, as pessoas começavam a sair dos esconderijos, olhando, sussurrando. O xerife apareceu, mão no coldre, mas quando viu Vance morto, hesitou. Ele era um assassino, falei firme. E eu fiz justiça. O xerife olhou ao redor, para as pessoas, para os corpos, e então, devagar, assentiu. Justiça foi feita. Montei no cavalo. Rebecca montou atrás de mim, e saímos de Redstone, para nunca mais voltar. O sol começava a descer quando deixamos Redstone para trás. A poeira da rua principal grudava na nossa pele. O cheiro de pólvora ainda estava impregnado nas roupas. Rebecca cavalgava atrás de mim, os braços ao redor da minha cintura. Ela não disse nada durante os primeiros quilômetros, apenas segurou firme, como se tivesse medo de que, se soltasse, tudo desmoronaria. Eu também não falei. Não havia palavras para o que tinha acontecido. Vance estava morto, depois de 10 anos, depois de tanto sofrimento, depois de tanta espera. Morto. Mas a sensação não era de vitória, era de vazio, como se eu tivesse carregado um peso tão pesado por tanto tempo que quando finalmente soltei, não sabia mais como andar sem ele. Paramos perto de um riacho. O cavalo precisava beber. Nós também. Rebecca desceu primeiro, caminhou até a margem, ajoelhou, lavou o rosto. A água limpa levou a poeira, o sangue seco, o cansaço visível. Eu fiz o mesmo. A água gelada queimou nos cortes das mãos, mas era um alívio, uma pequena purificação. Você tá bem? Ela perguntou sem me olhar. Não sei, respondi honesto. Ela assentiu. Eu também não. Ficamos em silêncio. O som da água corrente, o vento nas árvores, o céu ficando laranja. Ele sofreu? Rebecca perguntou de repente. Olhei para ela. Vance? Ela assentiu. Sim. Respondi. Sofreu. Ela respirou fundo, fechou os olhos. Bom, não julguei. Não tinha direito. Ela tinha sofrido nas mãos dele. Merecia a verdade. E agora? Perguntei. Como assim? O que você vai fazer agora? Vance morreu. Você é livre. Ela olhou para o horizonte, pensativa. Livre? Repetiu como se testasse a palavra. Não sei se eu sei mais o que isso significa. Significa que você pode ir onde quiser, fazer o que quiser, viver. Ela sorriu. Triste. Viver, murmurou. Faz tanto tempo que eu só sobrevivo que nem lembro mais como é viver. Entendi, porque eu senti o mesmo. Então talvez a gente aprenda juntos, falei. Ela me olhou, surpresa.
Juntos, se você quiser. Dei de ombros. A fazenda é grande, tem trabalho, tem espaço. E, bem, eu não sou boa companhia, mas pelo menos não sou perigoso. Ela riu, um riso baixo, mas genuíno. Você acabou de matar 4 homens. Por você, corrigi. Não contra você, tem diferença. Ela pensou. Depois, devagar, assentiu. Tá, eu aceito. Aceita. Ficar. Pelo menos por um tempo. Até eu descobrir o que fazer da minha vida. Sorri. Trato feito. Apertamos as mãos. Como parceiros. Como sobreviventes. Como 2 pessoas tentando reconstruir algo que o mundo quebrou. Quando voltamos para a fazenda, a noite já tinha caído. Acendi a lamparina. Fiz café. Rebeca preparou algo para comer. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia vazia. Parecia lar. Os dias seguintes foram estranhos. Não pela violência, pela paz. Rebeca acordava cedo. Ajudava nos afazeres. Alimentava as galinhas. Consertava cercas. Aprendia a ordenhar a vaca velha que eu tinha. Eu ensinava. Ela aprendia rápido. À noite, sentávamos na varanda, tomando café, olhando as estrelas. Conversávamos pouco, mas a presença um do outro já era suficiente. Uma tarde, enquanto eu consertava o telhado do celeiro, Rebeca subiu para ajudar. Você não precisa, falei. Eu sei, ela respondeu, mas quero. Trabalhamos lado a lado, pregando tábuas, substituindo as podres. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse de repente. Claro. Por que você nunca reconstruiu? A casa, a vida, tudo. Parei de pregar, olhei para longe. Porque eu não achava que merecia. Por quê? Porque eu não salvei elas. Minha esposa, minha filha, eu estava lá e não fiz nada. Rebeca olhou para mim. Você não podia fazer nada. Eu sei, mas saber não muda o que eu sinto. Ela segurou minha mão. Samuel, você salvou a mim. Isso conta. Olhei para ela. Para o rosto marcado, mas forte. Para os olhos que carregavam dor, mas também esperança. Conta? Perguntei. Conta, ela confirmou. E pela primeira vez eu acreditei. Naquela noite, Rebeca teve um pesadelo. Acordou gritando. Corri para o celeiro. Ela estava sentada, tremendo, suor escorrendo pelo rosto. Foi só um sonho, falei, me aproximando devagar. Não foi, ela sussurrou. Era ele. Vance. Ele voltou, me marcou de novo, e eu não conseguia fugir. Sentei ao lado dela. Ele não vai voltar. Ele está morto. Eu sei. Ela limpou as lágrimas. Mas a marca ainda está aqui. Ela puxou a manga. Mostrou a cicatriz. As letras queimadas na pele. VC. Não importa o que eu faça. Ela disse, a voz quebrando. Essa marca nunca vai sumir. Vou carregar ele para sempre. Olhei para a cicatriz. Depois para ela. A marca não define você, Rebeca. Não. Não. Você define você. O que você faz, quem você escolhe ser, isso é o que importa. Ela respirou fundo, depois assentiu. Você acredita nisso mesmo? Acredito, respondi. Porque se eu não acreditasse, eu nunca teria conseguido levantar da cama depois de perder tudo. Ela sorriu, fraco, mas real. Obrigada. Por quê? Por me lembrar que ainda sou humana. Segurei a mão dela. Você sempre foi. Na manhã seguinte, Rebeca acordou diferente. Mais leve, mais presente. Ela ajudou a fazer o café da manhã. Rimos de uma piada boba. E pela primeira vez, vi nela algo que achei que nunca veria de novo. Alegria pequena, frágil, mas real. E percebi, ela não era a única sendo curada. Eu também estava. Juntos estávamos reconstruindo, não só a fazenda, mas a nós mesmos. 3 semanas depois de Redstone, um visitante chegou. Era meio da tarde. Eu estava no pasto consertando uma cerca quando ouvi o cavalo. Levantei, mão instintivamente indo para o rifle apoiado na cerca. O cavaleiro parou, desceu. Era um homem mais novo, talvez uns 30 anos, roupa de xerife, mas não era o xerife de Redstone. Samuel Crane? Ele perguntou. Quem quer saber? Ele ergueu as mãos, mostrando que não era ameaça. Meu nome é Deputy Marshal Tom Harrison. Vim de Denver. Meu estômago apertou. O que você quer?
conversar sobre o que aconteceu em Redstone. Rebecca saiu da casa, olhou para ele, depois para mim. É problema? Ela perguntou baixo. Não sei ainda, respondi. Convidei Harrison para entrar. Servimos café. Sentamos. Eu vim investigar a morte do Coronel Vance. Ele começou. E? Perguntei tenso. E descobri coisas. Dumby, ele tirou um caderno do bolso. Descobri que Vance não era só um fazendeiro rico. Era um criminoso. Marcava mulheres, matava famílias, roubava terras. Ele olhou para Rebecca, depois para mim. Descobri também que você perdeu sua família para ele e que a senhorita Rebecca aqui foi uma das vítimas dele. Silêncio. Você veio me prender? Perguntei direto. Harrison suspirou. Não, ele disse. Vim te agradecer. Pisquei, surpreso. Agradecer? Sim, Vance tinha conexões, políticos, juízes. Eu estava investigando ele há meses, mas nunca consegui provas suficientes. Até você fazer o que fez. Ele se inclinou para frente. Você não só matou Vance, você libertou um território inteiro, pessoas que sofreram, famílias que foram destruídas. Você deu justiça para elas. Rebecca olhou para mim, os olhos brilhando. Então, não vai ter consequências? Ela perguntou. Harrison balançou a cabeça. Oficialmente, Vance morreu em legítima defesa. Durante um tiroteio, o caso está encerrado. Senti um peso saindo dos ombros. E as marcas? Rebecca perguntou, tocando a manga onde escondia a cicatriz. As mulheres que ele marcou. O que vai acontecer com elas? Harrison olhou para ela com gentileza. Estamos procurando elas. Oferecendo ajuda médica, financeira, legal. Ninguém mais vai ser abandonado. Rebecca respirou fundo, lágrimas escorrendo. Obrigada, ela sussurrou. Harrison assentiu. Obrigado a vocês, por terem coragem de fazer o que ninguém mais fez. Ele levantou, apertou minha mão. Cuide dela, ele disse baixo. Vou cuidar, prometi. E ele foi embora. Quando o som dos cascos desapareceu, Rebecca me abraçou. Forte. Acabou, ela disse. Realmente acabou. Segurei ela de volta. Sim, acabou. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que era verdade. O passado finalmente podia descansar. E o futuro? O futuro estava na nossa frente. Os meses passaram, o verão chegou, depois o outono, e com ele, mudanças. Rebecca não era mais a mulher assustada que chegou queimada e quebrada. Ela ria, cantarolava enquanto trabalhava. Seus olhos brilhavam com algo que eu não via há muito tempo. Esperança. E eu também mudei. A fazenda, que antes era só um lugar para existir, virou um lar de novo. Plantamos, colhemos, consertamos, construímos juntos. Uma noite, enquanto jantávamos, Rebecca disse, eu tive uma ideia. Macau, e se a gente usasse parte da terra para acolher outras mulheres? As que foram marcadas, as que não têm para onde ir. Olhei para ela, surpreso. Você quer transformar a fazenda num refúgio? Sim, ela assentiu. Tem espaço, tem trabalho e tem você. Alguém que não julga, que ajuda. Pensei. Depois sorri. Eu acho uma ótima ideia. Os olhos dela brilharam. Sério? Sério? Vamos fazer isso. E fizemos. 3 meses depois, a primeira mulher chegou. Se chamava Clara. Tinha 22 anos. Marcada por Vance como Rebecca. Perdida. Assustada. Rebecca a recebeu. Abraçou. Mostrou que ela estava segura. Depois vieram mais. Ana, Joana, Ruth, Maria. Todas com histórias de dor. Todas buscando recomeço. E todas encontraram. A fazenda virou mais do que uma propriedade. Virou uma família. As mulheres trabalhavam juntas, riam juntas, choravam juntas, se curavam juntas. E eu era o guardião, o protetor, o fazendeiro velho que garantia que elas estariam seguras. Uma tarde, Rebecca me chamou. Samuel, vem ver. Fui. Ela estava no jardim que tinha plantado. Flores, vegetais, vida brotando da terra seca. Olha, ela apontou. Uma das flores tinha desabrochado, branca, pura, bonita. É a primeira, ela disse sorrindo. Olhei para ela, para o jardim, para as mulheres trabalhando ao fundo. Não é a primeira, corrigi. Você foi.
Ela olhou para mim, os olhos marejados. Eu não sou uma flor, Samuel. É sim. Segurei a mão dela. Você brotou de um solo queimado e agora está ajudando outras a fazer o mesmo. Ela sorriu e me abraçou. Obrigada por tudo. Obrigada você, respondi, por me lembrar que ainda vale a pena viver. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as estrelas. Rebeca sentou ao meu lado. Em que você está pensando? Ela perguntou. Em como as coisas mudaram. Há um ano eu estava sozinho, quebrado, sem propósito. E agora? Olhei para casa, para as mulheres conversando lá dentro, para o jardim florescendo. Agora eu tenho uma família de novo. Rebeca apoiou a cabeça no meu ombro. A gente tem. E ficamos assim, em silêncio, em paz. Porque às vezes a maior vitória não é matar o monstro, é reconstruir o que ele destruiu. E florescer de novo. 6 meses de paz, 6 meses de cura, 6 meses de vida. Mas a paz nunca dura para sempre no Oeste. Era uma manhã fria de inverno quando ele chegou. Um homem, sozinho, montado num cavalo cinza, chapéu preto, rosto marcado, olhos frios. Eu estava alimentando as galinhas quando o vi parar no portão. Rebeca saiu da casa. Parou quando viu ele. O rosto dela empalideceu. Samuel, ela sussurrou. Esse homem, eu conheço. De onde? Ele trabalhava para Vance. Meu sangue gelou. Caminhei até o portão, rifle na mão. O que você quer? Perguntei firme. O homem desceu do cavalo, devagar, mãos longe das armas. Vim falar, ele disse. Só falar. Sobre o quê? Ele olhou para Rebeca, depois para mim. Sobre a dívida. Que dívida? A do coronel. Antes de morrer ele devia dinheiro, muito dinheiro, para gente perigosa. Franzi a testa. E o que isso tem a ver comigo? Porque essas pessoas acham que você ficou com o dinheiro quando matou ele. Ri, sem humor. Eu não fiquei com nada, só com justiça. O homem assentiu. Eu sei, mas eles não acreditam. E vão vir atrás de você. De todos aqui. Rebeca se aproximou. Quem são eles? Os irmãos Kane. 3 homens, mais cruéis que Vance, mais perigosos também. Meu estômago apertou. Quando vão chegar? 2 dias, talvez 3. Silêncio. Por que você está me avisando? Perguntei. O homem olhou para o chão. Porque eu vi o que Vance fez com essas mulheres, e não quero ver de novo. Você deu uma chance para elas. É mais do que qualquer um fez. Ele subiu no cavalo. Prepara-se. Eles não vão ter misericórdia. E saiu. Chamei todas as mulheres. Expliquei a situação. Vocês podem ir embora. Falei. Eu não vou obrigar ninguém a ficar. Clara levantou. A gente fica. Clara! Não! Ela cortou. Você nos deu um lar, uma família. Agora é nossa vez de lutar por isso. As outras assentiram. Rebeca segurou minha mão. Juntos. Olhei para elas, para cada rosto determinado, e assentiu. Então vamos nos preparar. Passamos os próximos 2 dias fortificando. Barricadas, armas, munição, treinamos, planejamos, nos preparamos. E quando o 3º dia amanheceu, os vimos. 3 cavaleiros. No horizonte, os irmãos Kane chegaram devagar, confiantes, pararam no portão. O do meio, o mais velho, gritou: Samuel Crane, entrega o dinheiro e ninguém morre. Ergui o rifle. Não tem dinheiro. Vance morreu sem nada. Ele riu. Então a gente vai ter que pegar a fazenda. E atacaram. O tiroteio começou, mas dessa vez não estava sozinho. Rebeca atirou. Clara também. Joana, Ruth, todas. Os Kane recuaram surpresos. Recua! Um deles gritou, mas era tarde. Uma das cargas de dinamite explodiu, derrubou 2. O 3º fugiu e a ameaça terminou, pelo menos por enquanto. O silêncio depois da batalha era pesado. Não havia vítimas do nosso lado, apenas ferimentos leves, mas a tensão permanecia. Rebeca sentou na varanda olhando para o horizonte. Eu sentei ao lado dela. Acabou de novo? Ela perguntou. Por enquanto. E se voltarem? A gente luta de novo. Ela olhou para mim. Eu tô cansada de lutar, Samuel. Eu também, admiti. Mas enquanto tivermos algo a proteger,
A gente não pode parar. Ela assentiu, devagar. Você acha que um dia vai ter paz de verdade? Olhei para o céu, para as nuvens se movendo lentamente. Acho que paz não é a ausência de luta, é ter algo pelo que vale a pena lutar. Rebeca pensou, depois sorriu. Você ficou filósofo. Ri. A idade faz isso. Naquela noite, reunimos todas. Vocês lutaram, falei. Foram corajosas. Mas agora precisam decidir. Querem ficar, sabendo que pode haver mais perigo? Clara foi a primeira. Eu fico. Aqui é minha casa. Joana assentiu. Eu também. Uma por uma. Todas disseram sim. Fiquei emocionado. Então vamos fazer isso direito. Vamos transformar essa fazenda num lugar onde ninguém tem medo, onde todos têm voz, onde todos pertencem. Aplausos. E ali naquela noite nasceu mais que uma fazenda. Nasceu uma comunidade. Os meses seguintes foram de crescimento. Construímos mais casas, plantamos mais terras, acolhemos mais pessoas, não só mulheres agora, mas crianças, órfãos, homens que queriam recomeçar. A fazenda virou uma vila, pequena, mas forte. Rebeca liderava, com sabedoria, compaixão, força, e eu só ajudava, porque ela não precisava mais de proteção, ela era a protetora agora. Uma tarde ela me chamou para o jardim. Samuel, preciso te contar uma coisa. O quê? Ela respirou fundo, sorrindo. Eu tô grávida. O mundo parou. O quê? Grávida? Vou ter um bebê? Lágrimas escorreram dos meus olhos. Rebeca? Ela segurou minhas mãos. Eu sei que você perdeu sua filha, e nada pode substituir ela. Mas talvez isso seja uma chance de você ser pai de novo. Abracei ela, forte. Obrigado, sussurrei. Por quê? Por me dar uma razão para viver de novo. 9 meses depois nasceu. Uma menina, pequena, forte, perfeita. Rebeca a segurou, sorrindo. Como vamos chamar? Olhei para ela. Para a criança? Para o futuro. Hope, falei. Vamos chamar de Hope, esperança. Rebeca sorriu. Hope, eu amei. E naquele momento, segurando minha nova filha, olhando para a mulher que amava, cercado pela família que construímos, eu soube. A redenção não era matar Vance. Era isso. Isso aqui. Vida, amor, esperança. E finalmente eu estava em paz. Hope tinha 3 anos quando ele apareceu. Era outono. As folhas caíam douradas. O ar cheirava a lenha queimando. Eu estava no campo com Hope nos ombros quando vi um homem, velho, curvado, caminhando devagar pela estrada. Quando chegou perto, reconheci. O dono do bar de Redstone. Samuel Crane? Ele chamou, a voz fraca. Coloquei Hope no chão. Fica com a mamãe. Pedi. Ela correu para casa. Caminhei até o homem. O que você quer? Ele tirou o chapéu, mãos tremendo. Vim pedir perdão. Franzi a testa. Perdão? Sim, por não ter feito nada. Quando Vance mandou queimar sua casa. Quando ele marcava as mulheres. Eu sabia. Todo mundo sabia. E ninguém fez nada. Ele olhou para mim. Olhos cheios de lágrimas. Eu sou covarde e isso me destruiu. Fiquei em silêncio. Por que veio aqui agora? Porque tô morrendo. Câncer. E não quero morrer sem pedir perdão. Respirei fundo. Você quer que eu te perdoe? Não. Ele balançou a cabeça. Eu não mereço. Só queria que você soubesse que eu me arrependo. Olhei para ele, para o homem quebrado que carregava culpa como eu carreguei. E então, surpreendi a mim mesmo. Eu te perdoo. Ele ergueu os olhos, surpreso. O quê? Eu te perdoo. Porque se eu não perdoar, a raiva nunca vai acabar. E eu cansei de viver com raiva. Ele chorou. Ali mesmo, no meio da estrada. Obrigado, sussurrou. Eu assenti, e ele foi embora. Nunca mais o vi. Mas espero que tenha morrido em paz. Naquela noite, Rebeca perguntou, por que você perdoou ele? Porque guardar rancor só me machucava. Perdoar libertou. Ela sorriu. Você mudou muito. Você também. Para melhor? Para muito melhor. Hope cresceu. Forte, inteligente, corajosa. Aos 10 anos, já cavalgava sozinha. Atirava melhor que eu e carregava o nome com orgulho. Esperança.
porque era isso que ela era. A prova de que, mesmo depois de tudo, ainda há futuro. 20 anos depois. Eu tinha 72 anos, cabelos brancos, costas doendo, mas vivo. Rebecca estava ao meu lado, mais velha, mas ainda forte, ainda linda. Hope tinha 20 e continuava o trabalho que começamos. A fazenda agora era uma cidade pequena, com escola, igreja, loja, um lugar onde todos eram bem-vindos. Uma tarde, sentado na varanda, Hope veio até mim. Pai, posso te perguntar algo? Claro. Você se arrepende de algo? Pensei. Depois balancei a cabeça. Não. Tudo que fiz, mesmo os erros, me trouxe até aqui. E aqui é onde eu quero estar. Ela sorriu. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Naquela noite, deitado ao lado de Rebecca, olhei para o teto. Em que você está pensando? Ela perguntou. Em como tudo começou. Com você, quebrada, marcada, assustada. E agora? Agora você é a mulher mais forte que conheço. Ela sorriu. E você? Como começou? Vazio, perdido, sem propósito. E agora? Olhei para ela. Agora eu tenho tudo. Ela beijou minha testa. A gente fez isso juntos. Sim, juntos. Anos depois, quando eu finalmente parti, Hope continuou. Ela expandiu, acolheu mais, construiu mais e ensinou seus filhos o que aprendeu, que a força não vem da violência, mas da compaixão, que a justiça não é vingança, mas fazer o certo. E que não importa quão quebrado você esteja, sempre há esperança de recomeçar. E assim termina a história de Samuel Crane e Rebecca, 2 sobreviventes, 2 feridos, que se encontraram no pior momento e construíram o melhor futuro. Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado. E se inscreve no canal para mais histórias do Velho Oeste, porque toda história merece ser contada. E toda vida merece uma segunda chance. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.